Estamos de volta com mais um vídeo. Eu desejo obrigado por sua presença do outro lado. Salmo de número 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para o cantor-chefe sobre Seminite. Seminite, segundo uma pesquisa rápida, é a voz mais baixa cantada pelos homens no coral, ok? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Benigno aqui está em oposição a maligno. Maligno é uma pessoa extremamente má, pérfida e perversa. E benigno é o contrário, o oposto de maligno. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, são poucos os fiéis, embora a congregação esteja cheia, embora os chamados sejam muitos, mas os fiéis, os devotos verdadeiros são poucos. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Apenas lisonjas e coração dobre, duplas personalidades, ok? E falsidade, cada um fala com falsidade ao seu próximo, e se isso acontecia nesta época, muito mais hoje, portanto, todo cuidado é pouco. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, bajuladores, enganadores, e a língua que fala soberbamente, aquele que é soberbo, aquele que se engrandece a si mesmo e que não reconhece a autoridade de Deus, nem a autoridade de homens sobre si. É que Deus pôs homens como autoridade sobre todos nós, ok? Então, Deus, um dia, Ele agirá e cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Provavelmente se refere a um costume antigo de guerra, certo? Onde se apontava membros dos vencidos, orelhas, narizes, boca, ou boca no sentido lábios, língua, certo? Acontecia muito frequentemente, mão, e até mesmo vazavam-se olhos dos vencidos. É claro que aqui está no sentido figurado. Isso quer dizer que Deus, Ele agirá contra essas pessoas, certo? Impedindo que venham a fazer esse tipo de coisas futuramente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Muitas vezes ouvimos falar alguém dizer, a boca é minha, eu falo o que quero, mas não é assim simplesmente. Não devemos falar o que queremos ou o que pensamos de maneira nenhuma. É preciso pensar bastante, é preciso pesar as situações, pesar as palavras, porque depois que das palavras lançadas, depois que as palavras saem da boca, não retornam jamais. E aquilo que o homem semeia, ele colhe, certo? As palavras, de certa forma, têm poder, e se você declara bendições, declara bênçãos, paz, prosperidade, se você faz essas declarações sobre outras pessoas e sobre você mesmo, você recebe. A mesma coisa é o contrário. Se você deseja desgraças ou tudo que é de ruim para as outras pessoas, e até muitas vezes, algumas pessoas pensam muito mal de si mesmas, e isso acaba acontecendo, tornando-se realidade. Então é muito bom ter cuidado com as palavras, que começam realmente na mente, depois passam para a língua e a boca, então extravasando-se. E aí o mal vai estar feito sem que você perceba. Ou o bem, né? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei. É o cuidado e o acolhimento com os necessitados. E
Dificilmente nós fazemos isso hoje em dia. Agora diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Purificada 7 vezes, ok? Purificada de uma maneira extremamente precisa. Purificada de uma maneira extremamente cuidadosa. São as palavras de Deus. E como filho de Deus, servo de Deus, aqueles que se dizem assim, que se dizem servo do Senhor, devem agir da mesma forma. Lembra de uma passagem que diz que os israelitas estavam numa terra estranha e as pessoas começaram então a dizer, são esses os servos do Senhor, porque eles não faziam aquilo que pregavam, não faziam aquilo que condizia como servos do Senhor, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo e de Javé. Faziam totalmente o contrário, as pessoas observavam e criticavam, ok? Esses 7 vezes não significa realmente, pode não significar literalmente 7 vezes, mas é uma expressão idiomática que pode indicar muitas vezes, que pode indicar até se conseguir a perfeição, até se conseguir uma purificação perfeita, total, plena, certo? Purificada 7 vezes, abençoado 7 vezes, muito abençoado, muitíssimo abençoado, certo? Vale lembrar que muitas vezes ouvimos nossos pais, a expressão, já lhe falei isso mais de 1000 vezes, quando na verdade não tinha chegado nem a 10. Ou seja, apenas uma expressão idiomática indicando, eu já lhe falei várias vezes, já lhe falei algumas vezes, e você não me obedece. É a mesma coisa que a expressão 7 vezes, que pode ser literal, como também pode não ser, apenas uma expressão idiomática da língua hebraica. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ele termina aqui fazendo uma observação sobre as pessoas vis, que muitas vezes são exaltadas na terra, certo? Muitas vezes adquirem bem, adquirem propriedades, adquirem fama, riqueza, certo? E visivelmente saúde, mas são coisas que não devemos observar. Vale salientar que Deus diz que o que acontece ao justo acontece ao ímpio. Então, aquele que é ímpio também poderá ter saúde, gozar de perfeita saúde, poderá ter progresso. E salientando mais uma vez a respeito disso, nós dizemos que o reino do norte, o reino de Acabe, certo? Era o reino mais próspero do que o reino do sul, o reino de Judá, onde havia o templo de Jerusalém, certo? E na época de Acabe havia sim realmente prosperidade. Então não se pode observar estas coisas e nem medir as pessoas espiritualmente somente por essas questões, certo? Valeu? Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Logo, logo voltaremos com mais um salmo. Salmo de número 13. Tchau. Bye.